Então começamos nosso sexto encontro desse ciclo dos 7 fatores do despertar e hoje vamos falar sobre ela, a tão desejada, querida, aspirada, né? Concentração, samadhi, que é considerada por muitas tradições contemplativas é onde a gente quer estar. É o banquete dos deuses, né? Aquela habilidade que nos permite ter estados profundos, né, de concentração, no sentido de sair da confusão, de poder vencer os 5 obstáculos, né? Agitação e preocupação que deixam a gente tão para lá e para cá, para lá e para cá, com muitos pensamentos, corpo que não para de mexer. É o vencer a preguiça, o torpor, esse obstáculo, né, que parece que a gente afunda, né, titanida, a gente afunda numa água turva e não consegue ver nada, cai na sonolência. O obstáculo do desejo, querer o que é agradável, querer o que é saboroso, querer estar em outro lugar, querer atingir algum estado. E a aversão, o contrário disso, né? Não gosto, não quero, dor, irritação, aversão, raiva, má vontade, mau humor. Todas essas formas, né, de... E a dúvida, será que eu devia estar meditando? Será que isso serve? Será que esse é o caminho? Então, quando a mente está com qualquer um desses 5 obstáculos, ela vai estar ou confusa, ou irritada, ou sedenta por outra coisa, ou dormindo, exausta, distraída, né? Ou agitadíssima, sem poder parar aquela mente de macaco. Então a concentração é como se fosse aquele lugar que a gente quer chegar, aquele como alguém que entra na água e tem aquelas ondas, a arrebentação, né, uma onda atrás da outra, e a gente às vezes tem que mergulhar para ir atravessando elas, né? Senão a gente toma um caixote, né, como a gente fala no Brasil. Mas quando a gente atravessa essa arrebentação, lá na frente tem aquela calmaria, né? Não sei se vocês podem lembrar de alguma praia que vocês já tiveram, em que vocês atravessavam as ondinhas iniciais e quando chegava lá, no fundo podia boiar, podia relaxar, estava em segurança, não há um fundo do mar com marés, com correntezas, algo bem calmo mesmo. Como se fosse uma baía, né? Bem fechadinha, onde não há correntezas. Então, esse estado de concentração seria, o início dele seria esse atravessar os 5 obstáculos. E talvez eu tenho algumas notas também aqui que eu tirei para poder acompanhar aqui com vocês e fazer algumas perguntas, né? Às vezes a gente é ajudado pelas perguntas, né, para poder pensar junto. E eu adoro esse caminho de fazer perguntas. Estou aberta às perguntas de vocês também, por favor, me interrompa. Então, Samadhi é esse caminho, né? A prática do Samadhi, a prática da concentração. E aí, dentro dos nossos 7 fatores, ela vai se relacionar com os anteriores. A gente veio falando no primeiro, atenção plena, sati, a base para observar o que está acontecendo. Eu tenho que ter a capacidade de pausar e conseguir observar sensações no corpo, pensamentos na cabeça, sons. Essa atenção plena que a gente usa no dia a dia para comer devagar, saborear a comida, para poder ouvir uma pessoa com atenção plena, saber o que ela está falando sem estar distraída, né? Saber onde deixou a chave, saber se tomou o remédio ou não, né? Quem nunca esqueceu? Ih, tomei o remédio ou não, né? Então essa atenção plena básica que a gente usa no dia a dia, ela é o primeiro fator, né, do despertar. E na nossa prática ele é a base de tudo, sem ele não tem
condição de continuar, né? E essa concentração está sendo informada desde o início pela atenção plena. Ela é como se fosse o alimento, a base da concentração. E aí vem a investigação dos fenômenos, Dhamma Vichaya, que a gente falou, Dhamma, a lei ou os fenômenos, a vida, a verdade. Vichaya, a investigação. Então, uma mente que investiga, que não fica só parada, distraída, é uma mente que faz perguntas, que quer, como é que isso está acontecendo agora? Uma mente curiosa, né? A investigação dos fenômenos. Como é que acontece o sofrimento? Como é que acontece a liberação? Não é uma mente que fica pensando só na conversa das celebridades, né? No que vai ter para o almoço. É uma mente que investiga coisas mais profundas. Uma análise sábia dos estados mentais, desse assunto mente-corpo. E aí veio a energia, porque sem ela não tem aquele fogo, aquele combustível para manter essa chama viva, manter a continuidade da prática. A prática desiste, né? Chamada Virya. Virya é o nome, né? Que tem a ver com energia, esforço ou empenho. E é uma aplicação de uma energia correta, não é queimar toda a energia de uma vez, capim que queima rápido, apaga rápido, né? Então, essa concentração também está alimentada com aquela energia. A alegria, para trazer uma doçura, piti, né? Então, tem aquele contentamento que estabiliza a prática, que faz a gente querer continuar. Hoje eu vou meditar. Eu vou. É gostosinho, é uma coisa que eu me sinto bem, né? Então, ter o fator da alegria, que pode ser essa alegria mais mundana e pode ser uma alegria tão profunda que a gente chama de êxtase, em estados mais profundos de meditação. E essa alegria, ela vira algo mais tranquilo, como a gente falou, é aquele riachozinho, né? Que tá todo descendo, saltitante, e de repente ele já vira um rio mais calmo. É o rio da tranquilidade. E aí ele pode desaguar, né? O rio Passadi, esse rio da tranquilidade, Passadi, cai num lago da concentração, Samadhi. Eu gosto muito dessa metáfora. Na minha experiência, eu sinto algo parecido com isso. Então a gente vai de um relaxamento físico e mental, a gente sente, né, partes do corpo amaciando, relaxando, ficando até um pouquinho mais pesadas, sem ser a sonolência, mas mais estabilizadas. E aí entra num estado de samadhi, concentração, unificação, estabilidade da mente. Na minha experiência, eu tenho muito uma imagem de uma rocha ou de uma montanha. Porque rocha e montanha, para mim, às vezes parece uma coisa dura e rígida. Mas nesse estado, quando ele surge da forma como, na minha humilde prática, né, que aqui eu não estou falando de dhyana, estou falando de uma meditação comum, né, uma concentração que a gente chama de acesso, uma concentração normal, não estou falando de estágios profundos, né, de dhyana, de absorção mental. Eu sinto como se fosse uma rocha. E a qualidade dessa rocha não é que ela é dura, é que ela está tão calma e tão bem estabelecida na terra que ela não tem vontade de se mexer. E ela não se sente presa. Ela simplesmente não tem a vontade de ajustar, de fazer. Parece que tudo está tão encaixado e tão assentado que não tem ativações, né? Parece que algo muito lá atrás também se estabilizou e se aquietou de uma maneira macia, amorosa e não de uma maneira dura. Faz sentido o que eu estou falando? Assim, né? No sentido simbólico, não sei se vocês quiserem comentar alguma coisa.
esse sentimento é como se a gente estivesse vendo um filme com muita atenção no que estava passando ali na tela, né? Aí você fica com aquela concentração, fica ali olhando e parado como uma rocha, não tem vontade de se mexer para nada, porque fica tão ligado ali, tão concentrado no que está assistindo. Eu fiz essa associação quando você fez esse comentário. É interessante isso. Porque quando tem um filme, parece que tem um objeto, né? Ativando meus sentidos da visão e da escuta e da mente de uma maneira tão presente que o vínculo que a minha atenção faz com aquele filme faz eu não ficar com outros filmes aqui, né? Eu estou muito naquele filme e numa expectativa de algo que vai acontecer ou um encantamento com a heroína que acabou de salvar alguém, né? A única diferença talvez que tenha é que esses filmes em geral, eles são feitos para nos colocar em estados um pouco mais ativos, né? Estados de apaixonamento pelo que tá vendo, ou de susto, né? Suspense, né? E a relação do vínculo é externa. É com algo que entra pelos meus olhos e ouvidos, né? Captura a minha atenção. É concentração de alguma forma, né? Mas no objeto externo. O que é interessante da concentração aqui é que é uma unificação dentro da própria mente do corpo. E aquela alegria que a gente já cultivou um passo atrás, ela vai como se fosse jogando uma aguinha nesse estado. E a mente se alegra com a própria mente, e a mente se acalma com a própria mente. Essas são as palavras do Buda. Então, é como se isso carregasse a direção da liberdade, porque ela não é dependente de nenhum objeto externo. Olha que coisa isso. Porque mesmo enquanto eu estou concentrada no passarinho que está ali, aquele beija-flor lindo, né? Aí o beija-flor vai embora, né? Quando o estado de concentração ou de bem-aventurança, de bem-querer, do que quer que seja, ele é muito voltado para o externo, ele é dependente daquilo, mesmo que seja por alguns instantes, né? Então talvez essa foi a descoberta aqui, não só do Buda, mas de todos que vieram muito antes dele, todos os yogis, né? A gente está falando de gerações, né, de praticantes de meditação. Eles descobriram isso dentro. Ah, Fabiana, mas isso parece um pouco egoísta, né? Ficar ali cada um no seu mundo interno, praticando atenção, investigação, energia, alegria, tranquilidade, concentração só interno. É tudo interno. Parece um monte de zumbi. Já ouvi isso em retiro, né? Parece um monte de zumbi. Todo mundo calmo, mas e a relação, né? Com os outros. Só que nesses estados, se a gente puder estar com outro ser humano e partilhar palavras, experiências, estando os dois num estado de concentração, a gente potencializa isso. Assim como quando a gente chega muito desregulado e ativado com emoções difíceis e a outra pessoa também, o que acontece? Né? O fator multiplicador que a gente chama, né? O Gregory Kramer, que é o autor do livro Inside Dialogue, que é esse que eu me baseio para essas práticas, ele fala muito disso. Assim como dois sistemas, quando se juntam dois seres humanos, podem potencializar a confusão, ignorância, raiva e cobiça, dois sujeitas, né, que se unem em estado de concentração, buscando pausar, relaxar, se abrir internamente e externamente, sintonizar com cada momento mental e sensação que surge, ouvindo profundamente e falando a verdade,
que acontece aqui é muito potente. É uma ressonância que pode incentivar esses dois sistemas a ver o que eles não poderiam ver sozinhos. A sabedoria na voz do outro que me apoia a ver a sabedoria aqui. Chega aí isso que eu tô falando, essa. Porque isso eu acho que aqui é o resumo do que me faz querer cada vez mais praticar isso. Porque ele não é para ser só sozinho. E o Buda nunca disse que era para ser só sozinho. Só que muitas escolas só reproduzem a meditação o quê? Né? Cada um no seu mundo. E esquecem que também é para fazer com outros, como a gente faz aqui. Né? Tudo bem isso? Então eu vou andar só um pouquinho, vou falar dos dhyanas, só para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala de concentração na filosofia budista, a gente fala de estados profundos de absorção mental, assim como foi falado aqui do filme. É como se a gente estivesse falando de estágios onde a gente entra mais profundo, como aquele que foi até a água, calminha. Agora ele não vai ficar só na superfície, ele vai mergulhar. E aí, digamos que se ele mergulha só 1 metro, ele atinge o que se chama primeiro dhyana, né? Uma metáfora, o mergulho, né? O primeiro dhyana seria um estado de atenção onde você aplica atenção na respiração, no corpo, em algum objeto de meditação. Né? Você sustenta um pensamento, ele fica ali, naquele assunto. Por exemplo, uma meditação sobre. Vou meditar sobre a generosidade. A mente fica na generosidade. É possível sentir o êxtase, aquela alegria, piti, e uma unificação da mente. Então, isso já é um primeiro estágio, um primeiro dhyana. E aí, se o praticante continua praticando isso, e aprende a entrar e sair desse estado, ele consegue entrar no segundo dhyana, que é o dhyana do abandono da aplicação e sustentação do pensamento. Ele não precisa mais pensar que ele tem que meditar sobre aquele tema. É como se fosse algo natural. Ele organiza a mente, direciona, se vincula com o objeto e fica. E aí esse dhyana vai trazendo muita felicidade. Já não é mais aquele êxtase, aquela alegria muito movimentada, uma alegria muito mais profunda, chamada de felicidade. E no terceiro jhana já não tem mais essa animação, esse restinho daquela animação da felicidade, vem uma equanimidade. Tem uma felicidade, né, subjacente, mas vem a equanimidade, que é essa capacidade de uma mente que consegue ver coisas, né, ver no sentido sentir, né, fazer contato com coisas que naturalmente trariam muita paixão ou muito ódio, muita aversão, e essa mente se mantém equânime. Ela não fica agitada com tudo. Ela consegue receber o que quer que surja com uma profunda temperança, equilíbrio. Em inglês é equipoise, ou equanimity, né? E por último, quarto dhyana. Imagina que agora ele está mergulhando aqueles mergulhos profundos que você vai com aqueles equipamentos todos, né? Quarto dhyana é a equanimidade pura. Não tem mais felicidade nem sofrimento. É um estado em que o praticante, quando ele está nessa meditação profundamente concentrado, ele só sente equanimidade. É um lugar de descanso. Não tem mais a luta interna. Não tem polarizações, é simplesmente um. E aí alguns vão falar de sensação de vazio, sensação de preenchimento, mas uma pacificação muito profunda. E aí tudo isso são estados. O que é um estado? Ele é para sempre? Não. Tem início e fim.
Início, meio e fim, né? E um praticante que está praticando há muito tempo, ele sabe, começou o primeiro dhyana. O primeiro dhyana já está enfraquecendo, sair do primeiro dhyana, né? E assim, o praticante que pratica dhyana, ele sabe entrar e sair, ele não é levado por um deus, uma mágica, não, ele conduziu a prática dele para aquilo. E é preciso ter um bom professor para saber se você entrou no dhyana mesmo ou se você está achando, né? Eu lembro das minhas experiências, deu assim, eu acho que eu estou em dhyana. E aí eu ia pro meu professor, ele sorria assim como um pai amoroso, né? Mas é bonito de ver essa relação com os professores, como eles estimulam, mas também não dizem que você está em algo que você não está só para agradar, né? Existe um compromisso com a verdade. Então, antes do dhyana, a gente não vai ficar pensando em dhyana agora. Eu sugiro para todos que praticam aqui que a gente só pratique a concentração de acesso, que é essa concentração mais cotidiana, que leva a gente a evitar ficar tão distraído com as distrações sutis, a gente conseguir vincular, ficar com o assunto, ficar com a respiração, ficar com o corpo ou com os sons. E ficar um tempo com o objeto, não ficar trocando de objeto. Pode botar algo na sua frente, abrir os olhos e meditar olhando para aquilo, mas manter a mente firme. Ficar investigando alguma coisa leva tempo. E nota os detalhes dessa coisa, nota o que muda. Tem pessoas que meditam olhando uma vela, olhando uma flor, ou fazendo um desenho de um círculo com uma mancha no meio, né? E olhando para aquilo, botando numa parede. São técnicas que a gente usa para criar esse músculo do ficar vinculado num assunto. Tá fazendo sentido isso? Muitos de nós sentem que a mente, e minha professora de yoga falou isso esses dias, Ana Pubel, que a mente parece uma máquina de festa de criança de fazer piu, 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 piu. Sabe aquela máquina de bolinha? Não é de festa de criança, é um brinquedo, né? Que as bolinhas, fica tirando as bolinhas. A mente às vezes fica nesse estado, né? É interessante a gente praticar algo que tire ela desse estado, treinar outro músculo, né? Por fim, os limites da concentração e o perigo da fuga. Muitos praticantes se encantam com os estados profundos de samadhi e acabam fixados querendo atingir essas absorções, desenvolver um insight profundo que vai vir desses estados. Mas isso muitas vezes vira uma obsessão, vira uma rigidez e não leva a uma liberação. Se não houver uma visão correta, se a pessoa não souber para que ela pratica, como ela pratica, se ela ficar apegada demais a esse fim, isso não elimina o sofrimento. Ela vai continuar com a raiz do sofrimento, que é eu quero ser o iluminado, eu quero ser o. Né? E isso não muda a sua percepção da realidade. Então, a concentração, ela é uma ferramenta, ela não é um fim em si. Não é ela que vai levar à iluminação. Ela vai permitir que a sua mente seja mais estável, bem dirigida, seja como se fosse um oleiro que trabalha com barro, né? Ele vai fazer um bom jarro. Mas não é apenas isso, né? Preciso saber que água que vai colocar nesse jarro, né? Cuidar desse jarro. Enfim. E eu vou terminar por causa do nosso horário aqui. A gente quer fazer 10 minutinhos ainda juntos no final. Práticas que podem nos apoiar a cultivar concentração. Vamos anotar isso, se quiserem, né? Primeiro, e esse é o caminho do yoga e o caminho do budismo falam a mesma coisa, estudo e contemplação. Ouvir os ensinamentos, refletir sobre os ensinamentos, questionar os ensinamentos. Questionar? Não tem que aceitar tudo? Não. Questionar. Por quê? Como é? Quem disse? Quero experimentar para ver se é, né?
E a partir da sua experiência, você pode dizer que é. Não porque alguém disse, né? Pelo menos essas são as palavras do Buda. E no yoga isso se chama svadhyaya, o estudo, o autoestudo de si mesmo. Conversas hábeis. Ter amigos espirituais com os quais você conversa de coisas sábias. Ter amigos com que você só conversa de coisas não sábias é um problema, como diria um amigo meu, né? Não é um problema, é um problema, ainda é um problema mais complicado, né? Os diálogos que esclarecem fortalecem o caminho. Então, ter diálogos, ver coisas que te ajudam, né? Tá com a companhia de amigos que te ajudam a ver outras coisas que você não vê sozinho. Alimentação equilibrada. Alimentação tem a ver com concentração? Não, tem nada a ver. Tem tudo a ver. A nossa mente é feita de células, o nosso corpo é feito de células. Essas células são feitas de quê? Né? A gente é feito de elementos, a gente precisa de determinadas substâncias para poder funcionar, equilibrar esse corpo e mente. Então, se você come, seja com a boca, ou com os olhos, ou com os ouvidos, né? Que a gente não come só com a boca. Você vê coisas e ouve coisas o dia inteiro que te intoxicam, que te deixam completamente acelerado, amedrontado, aversivo, com ódio. Vai ser difícil, né? Ter uma mente capaz, uma máquina, um processamento, né? Máquina no sentido orgânico, né? Que vai ver a realidade como ela é, e vai ter energia, e vai ter bom humor, né? Então é importante cuidar da alimentação, de todas elas, livros, filmes, pessoas, lugares. Sabendo que todos nós vivemos em lugares às vezes difíceis, existe privilégio, existe desigualdade social, então não é fácil exigir de alguém que ela faça uma alimentação equilibrada num mundo onde um refrigerante custa mais barato do que um suco. E por último, moderação nos sentidos, um sistema que fica com os sentidos, visão, audição, paladar, olfato e tato, e mente muito excessivamente consumindo coisas, vai ser uma mente das bolinhas, blá, 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 blá. Vai ser dispersa. Então, poder... Acordou de manhã, o que você faz? A primeira coisa, pega o seu celular e fica assim? Talvez não, né? Sua dopamina vai lá para cima, seus sentidos já vão ser hiperativados. O que você pode oferecer para o seu sistema? Para ele também saber ficar com menos. Você pode ficar um dia inteiro sem ver rede social? Uma vez por semana? 3 dias na semana? Ideias, né? E por último, a concentração ela é uma ferramenta poderosa e ela está a serviço da nossa visão correta, do nosso propósito, da nossa compreensão do mundo. Sem isso a gente não tem insight. Então, se a gente tem uma mente sempre distraída, sem atenção plena, concentração, a gente não tem esse refúgio seguro, temporário, para escapar um pouco do sofrimento, para poder compreendê-lo. Se eu estou sempre lá na arrebentação, nas ondinhas, como é que eu vou ver o mar? Eu preciso ir para os estados de concentração para eu ver a praia inteira. Senão eu fico achando que a vida é só as ondinhas, né? E cansa. Não sei, eu já tomei uns caldos nas praias aí, de ficar tentando sair das ondas. É assustador, às vezes é uma questão de sobrevivência, né? Então, se a gente quiser seguir esse caminho orientado pelo Buda e alcançar alguns estados mais pacíficos, é preciso transformar a nossa relação com a realidade. Isso vai ser definido pelas nossas escolhas, pelo nosso equilíbrio entre investigação, ética, sabedoria. Ética é o que eu faço, o que eu não faço, o que eu vejo, o que eu não vejo, o que eu alimento, o que eu não alimento.
E aí eu vou poder ver uma verdade mais profunda e eu talvez vou me encantar com essa verdade. E ela é o caminho para a liberação. Então, desejo que essa inspiração fique para vocês, ou essa reflexão, que quer que foi útil. Se algo foi inábil, inútil, excessivo, eu peço desculpas. Foi culpa minha, não do Buda. E eu desejo que vocês possam continuar essas reflexões ao longo da semana e praticar momentos de atenção plena, praticar os fatores que vêm a seguir e ficar na concentração, cultivar a concentração. E eu toco o sino aqui só para me despedir das pessoas que vão ver o vídeo e a gente continua na sala por mais alguns minutos. Que haja paz, que haja paz, possamos construir essa paz.